queridos ouvintes, estamos de volta com mais um programa Ensino Espírita à Distância, produzido na Casa da Caridade Irmã Elizabeth, localizada próxima à Avenida Jorge Amado, Rua do Cascalho, número 51, Boca do Rio, Salvador, Bahia. Este programa é transmitido através da Rádio FEB, via internet, em sintonia com a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB. Para nos ouvir, acesse a Rádio FEB através do site feb.org.net ou pelo nosso site www.casadacaridade.net e conheça também a programação das atividades da Casa da Caridade Irmã Elizabeth. Lá vocês encontrarão reuniões públicas, doutrinárias, atendimentos de passes, atendimentos sociais, os livros editados pela nossa gráfica, a programação da nossa rádio, dentre outras atividades. Para adquirir os livros trabalhados aqui na rádio, acesse a Livraria Cultura Virtual da Casa da Caridade Irmã Elizabeth pelo site www.casadacariedade.lojintegrada.com.br, recebendo os livros pelo correio na comodidade do seu lar. Iniciaremos o programa Ensino Espírita à Distância, cujo propósito é levar ao ouvinte os fundamentos da doutrina espírita de Allan Kardec, debatendo suas obras básicas numa abordagem atual, vivenciada no dia a dia de todos nós. Participe através do nosso e-mail geral@casadacaridade.net e teremos o maior prazer em respondê-los. Seguiremos hoje com o debate do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde nós vamos ter na página 129, capítulo 6º, Vida Espírita, e diz: comemoração dos mortos, funerais. Então, nós estamos na pergunta 320 e o nosso amigo, ele vai iniciar com a leitura e nós vamos passo a passo comentando para uma melhor aprendizagem. 320. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Resposta. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. 321a. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então quer dizer que, independente de ser um funeral, né, de você estar enterrando uma pessoa, a qualquer momento, se você entrar em sintonia, né, levar o seu pensamento àqueles espíritos, eles virão atendê-los. Então, sabendo que os espíritos, eles não têm distância, local, hoje, agora, amanhã, para eles é atemporal, é através do nosso pensamento, pela sintonia da boa lembrança ou pela oração
que se evoca aqueles que foram os nossos antepassados e a gente pode, desta forma, sintonizar com eles e eles, então, vão se achar agradecidos, né? Lembrados, bem lembrados. A importância da data do funeral em si é puramente material, né? Da nossa vida aqui encarnados. No caso do dia 2 de novembro, que é dia de finados, faz aquela aglomeração de pessoas no cemitério, todo mundo levando flores, orando, missas, cultos. Muito bem. O povo, nós, viventes, neste dia a gente comemora, lembrar mais dos nossos antepassados. Mas isso não quer dizer que qualquer dia é dia para se lembrar dos nossos queridos. Então, qualquer dia. E é isso tem um duplo caminho, né? Porque, por exemplo, é muito comum a gente sentir saudade daqueles que nós amamos e que partiram, né? Que estão em outro plano. Mas a depender daquela saudade, você cria um incômodo para aquela pessoa que partiu, porque você acaba, é como falar assim, olha, fulano não descansou. Porque você fica tão preso àquela pessoa, né? Emitindo pensamentos, poxa, se fulano estivesse aqui, não aconteceria isso. Então, eu acho que é o sentimento que você coloca. Sintonia. Isso, exatamente. É importante, porque se você coloca nessa sintonia um sentimento de amargura mesmo, de dor, não aceitação pela ida da outra parte, né? Ou por coisas que tenham acontecido na relação enquanto estavam aqui encarnados, realmente você está atribuindo o seu pensamento, a sua sintonia a uma vibração que não é muito boa, que não estabelece uma conexão. Mas quando essa saudade, essa sintonia é assim, salutar, né? Salutar, uma lembrança boa daquele que você ama, que se foi, mas que só pensa em coisas boas, Então é como ele falou, se a lembrança aumenta ali a felicidade, lógico que pensamentos tristes e tal também devem ter felicidade aquecidos em vida, ou seja, aparente 22, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles. Que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que o faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Eu vou voltar a falar da velhinha. Eu dei esse exemplo e vou tornar a dar o mesmo exemplo, né? Uma entidade que foi doutrinada, ela veio muito triste, dizendo que tinha sido esquecida pelos filhos e que hoje ela via os netos que não conheciam ela nem por foto, porque os filhos não se interessavam. Abandonaram ela num asilo, ainda em vida, né? Então, quer dizer, agora que ela se foi, né? Menos ainda lembram dela. E ela disse que ela não sentia nada a não ser tristeza. Uma tristeza. E aí ficou aquela coisa, né? Que é, como diz aqui, aquele que lhe importa a terra, né? Teoricamente não importaria em nada, mas eles se prendem pelo coração. Quer dizer, uma mãe nunca deixa de amar seu filho. É interessante, né, você colocar isso, porque me veio aqui em um dos cursos que Lívia deu, ela enfatizou bem para nós que estávamos presentes a questão de nós resolvermos questões materiais aqui na Terra e não deixar para resolver na espiritualidade. Então, por exemplo, as questões materiais que eu falo é da relação interpessoal que a gente mantém aqui. Então, por exemplo, se você ama demais, resolva aquele sentimento. Se você odeia, trabalhe aquele sentimento. Porque quando há o desencarne, que há a liberdade do espírito, aquele sentimento é exponencialmente aumentado. Então, todo esse sentimento, no caso, ela já estava triste
quando encarnada no Quando asilo. encarna no Então, asilo. quando ela desencarnou, aquela tristeza dela aumentou mais ainda. Não deve ser fácil. 322. Os espíritos... Ah, aqui já lemos. Desculpe. 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. É aquilo que a Alessandra falou, né? A gente pode lembrar a qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer data, né? Desde que seja um pensamento bom, né? Lembrando das coisas boas que aquela pessoa fez e as lições que ela deixou, né, para nós. Com certeza. 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer. Muitos as assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que às lembranças. Aí tem a questão, né, da intenção, e tem a questão também do despertar, de quem né? faz, né? A E questão assim, do despertar também, porque o espírito, quando ele desencarna, ele vai ver o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, o que ele deixou de fazer naquela encarnação. E se ele não teve uma encarnação do qual ele venha a dizer, poxa, eu cumpri boa parte do que eu vim, dever cumprido, né? né? Então ele vai se sentir, acredito eu, né, honrado por aquela... Mas se ele não se sentir assim, como já vimos várias vezes aqui nas mediúnicas, né, que ele desperdiçou a encarnação, eles falam, A né? maioria deles... Eles vão não se ficar tristes, né? Falar assim, poxa, eles vão pensar, acredito, mais ou menos assim, eles vão pensar, poxa, eu não mereço esse tipo de... Ou então poderia ter feito Mais. muito mais. Muito mais. Né? Há uma cobrança, né, de si mesmo, né? Não é uma cobrança externa, é uma cobrança deles mesmo. Dele, 325. De onde pode vir, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? É essa a importância dada a uma coisa material, é sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral, o que representa um pedaço de terra mais do que outro para o espírito elevado. Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados. Isso é forte, sabia? Muito. Porque dentro de uma família, dependendo da amorosidade que se tem muitas pessoas, até os mais antigos, que dizem, não, eu quero me enterrar a tal lugar e assim, e às assim, vezes assim, é assim. no mesmo túmulo, né? E já pagam aquilo com antecedência, já deixam comprado. Mas aí é cultural, né? É cultural. É cultural, com certeza. É Eu digo cultural. isso porque tem Mas, tantos jazidos. Vamos se preocupar em viver. Nós precisamos viver e viver bem. Morrer. Porque onde você vai estar depois, o que é que representa um pedaço? Onde a gente vai estar depende da nossa vivência. Até porque E se a gente precisa ter essa pensar... consciência, se despertar. Isso também é uma pergunta interessante, né, que foi feita por Allan Kardec, porque nos remete àqueles espíritos que são enterrados como indigentes, aqueles que são vítimas de tragédias que não são, o corpo não é encontrado e a família acaba enterrando um caixão vazio, né? Então isso remete que aquilo não é importante. O importante é a lembrança daquela pessoa do qual, né, nós convivemos. Com certeza, com certeza. 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerado como futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados, ou seja, é cultural, né? É cultural. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Na verdade, é mais para confortar a nós encarnados do que os espíritos encarnados, né? Sem dúvida.
É o conforto que nós temos de saber, poxa, aqui está toda a minha família, por exemplo. Mas é um moral. é somente o material, é somente o corpo físico. É um moral do aqui e agora, da vivência. 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais. Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabeis, porém, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com um abandono a que se lança o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Aí vem a questão da evolução do espírito, né? Quando ele é muito ligado ao material, né? Ele vai ter essa questão Precisa de uma referência material. Referência material, exatamente. O espírito assiste ao seu enterro, muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Porque é o despertar, né? Alguns não aceitam que estão mortos e, né? Às vezes demora bastante. Demora. 327A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro, mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Né? Ou seja, dependendo do grau de evolução dele, se ele dá muita importância à aparência, muita gente no meu enterro, sou muito importante, todo mundo gostava de mim, aí é o orgulho, a vaidade, porque ele está preso ainda aos bens terrenos aqui, de como as pessoas tinham essa relação com ele, para não se sentir menosprezado, para não se sentir abandonado. Então isso depende muito do moral. Cada religião também depende muito. Tem religião que não tem essas coisas. É uma coisa assim mais simples, mais metódica. É verdade. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros quase sempre. Deus o quer para a sua própria instrução e para o castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quando valiam os protetores que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos, mas a vez dele também chegará. É isso, a gente vê, né, em alguns casos, famílias brigando, né, pelo patrimônio de pais e tudo. E eu acho que muitas vezes, para presenciar conflitos que há entre eles, né, onde aquele espírito que desencarnou pode ter sido, né, o agente motivador na causa, e aí vê onde é que realmente, né, as coisas acontecem. Eu me lembrei aqui de um episódio e assim, uma pessoa desencarnou e ele deu uma comunicação através do próprio filho, que é um médium de psicofonia, e pediu que reunisse a família, os 3 filhos e a mulher. E aí ele foi pedindo perdão a cada um. E para uma das filhas, ele me pediu perdão, porque ele havia me prejudicado mais nas atitudes dele. Veja, na consciência dele, na reflexão no mundo espiritual, ele chegou a essa conclusão, sabe? Então, assim, você vê como presencia, né? E as coisas acontecem para que a gente saiba. E como ele ficou lúcido. E ao mesmo tempo ele viu o erro, reconheceu o erro e se sentiu à vontade para pedir perdão. Isso já é maravilhoso. Sim, com certeza. Do outro lado, isso já é maravilhoso. Ou seja, nós temos os nossos atos
praticamos, fazemos isso ou aquilo, dependendo do momento, às vezes é por ignorância e outras vezes é por um pouquinho de desavença, um pouquinho de ciúme, um pouquinho de orgulho, preferência por aquele, não preferência por esse. Sempre tem um motivo. Mas o importante é que depois ele conseguiu ponderar, se posicionar e dizer, não é bem assim, me perdoa. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, porque traz a prática, né, a realidade, para uma teoria que a gente vê no livro. Então, quando acontece assim, muito próximo, né, a gente vivencia aquilo, é uma realidade realmente... Aí você realmente disse uma de graça, si para consigo bênção. mesmo. Sim. Bendita seja a nossa doutrina espírita, Bendita seja. que faz com que a gente aprenda o beabá aqui e agora, para nós não sermos igual São Tomé, que precisou ver para crer. O Espírito vem, vivencia aquele momento, dá o seu depoimento e ainda pede perdão. É maravilhoso. 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura? É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Bom, finalizando esse curto programa, hoje a gente finalizou o Livro dos Espíritos, no capítulo 6. Tem uma passagem do livro Rosas de Elizabeth, psicografada por Marilinda Lima, e diz assim: nada temas, nada tens a temer. Jesus, o divino amigo, olha por ti e recomenda a confiança, perseverança e boa vontade para servir e auxiliar aqueles que estão a solicitar o socorro fraterno em nome do Pai. Olha teu irmão com amor que já conquistastes para ti e contribui, ainda que silenciosamente, para a sua cura e transformação. Doa o melhor de ti e segue confiante. E assim, meus amigos, nós vamos ler uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, onde nós temos no capítulo 28, na página 265, número 63, prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo espírito de uma das entidades necessitadas, aqui nesse caso, fazer-lhe entrever as nossas dívidas, as nossas divinas claridades e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permitir que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que me eras caro nesse mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fostes libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união no mundo mais feliz no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea e que, tão longa que me possa parecer, a sua duração
se apaga diante da eternidade, da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a tua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado, e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu nevoeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui, ao meu lado, me ver e me ouvir como antigamente. E melhor ainda do que antigamente, que não me ouvides mais e que eu mesmo não te ouvide. Que os nossos pensamentos não cessem de se confundir e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor seja contigo.